pessoal, boa tarde. Já começo com o grande desafio, né, de apresentar para vocês aqui falar de cibersegurança na hora do almoço é covardia, né? Mas vamos lá, quem conhece a Fortinet? Conhece a Fortinet? Fortinet, então, ainda bem. Valeu, João. A Fortinet é uma empresa americana, cibersegurança, ela fica na Califórnia, lá em Sunnyvale, Califórnia, Sunnyvale, mas enfim. É uma empresa de cibersegurança e tudo que a Fortinet faz é sobre cibersegurança. A missão da empresa é proteger pessoas, dispositivos e dados onde quer que estejam. Então a gente tem um arcabouço de soluções, mas eu não vim aqui para falar sobre as soluções da Fortinet, tá? Eu vim fazer uma pequena alusão, né, a como a segurança e a cibersegurança evolui ao longo do tempo, considerando historicamente os ambientes mais hostis. E eu queria tratar sobre isso com vocês. Deixa eu ver se a minha apresentação vai aparecer em algum momento. Está contando meu tempo? Cadê Lucas? Estou aqui. Está contando não, né, Lucas? Ainda não. Então eu posso ficar falando aqui. A ideia, pessoal, é fazer um paralelo rápido. Se você quiser, a gente faz um bate-papo. Não, tranquilo, me dá cara. 10 curiosidades da Fortinet. 10 curiosidades principalmente da a senha de segurança do banco. Ih, caramba. Essa aí. Eu vou lhe dar a senha, mas eu tenho um duplo fator de autenticação. E aí você não vai conseguir fazer o acesso. Mas enfim, pessoal, a ideia é que a gente fale um pouco sobre o que é segurança, né? Segurança é você arrumar mecanismos e meios para proteger alguma coisa que tem valor para você, né? Então, isso a gente faz o tempo todo, a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz isso quando a gente compra um carro, a gente se preocupa com o nosso filho, a gente muda o jeito de dirigir quando a gente tem filho, né? A gente começa a se proteger, a gente quer proteger nossa família, nossa riqueza, nosso dinheiro, a gente escolhe a melhor forma de investir, enfim. E a gente está o tempo todo tratando a nossa riqueza e buscando mecanismo de proteção. Então, a grosso modo, segurança é isso, né? Então, segurança é o seguro do carro, é o seguro saúde, é uma forma da gente garantir que aquela minha riqueza não vai se perder. A mesma coisa no mundo cibernético, né? Hoje, na era dos dados, vocês já ouviram falar muito disso, enfim, é uma coisa que quanto mais dados a gente tem, e a gente tem cada vez mais dados, mais importante é a nossa infraestrutura e mais importante e mais visada é a nossa informação, né? Posso fazer uma pergunta para você? Claro, Lucas, claro. Quais são as empresas, organizações que mais têm sofrido ataque aí, por quê? Lucas, hoje, esse mundo de tecnologia, todas as empresas estão conectadas, né? E os ataques hoje eles acontecem de forma automatizada, independente de quem quer que seja. Então, só o fato de você ligar um acesso à internet a uma empresa e ter um computador conectado, ele passa a ser alvo de ataque. Então, algumas coisas que acontecem, por exemplo, época de grandes eventos, normalmente o .gov é muito afetado. Né? Vai ter uma Copa do Mundo, o mundo todo olha para o país e normalmente o .gov é muito afetado, enfim, o governo passa a ser muito afetado. Época de eleição, a gente vê muito problema também de ataque, para denegrir a imagem de um candidato ou de outro candidato. E agora, com o uso de inteligência artificial, fica cada vez mais difícil você identificar e barrar esse tipo de ataque, né? Mas, enfim, as grandes corporações sempre estão no alvo, né, dos atacantes, principalmente na área do privado, porque você consegue resgatar dinheiro daquilo ali, né? Enfim, fazer um ataque de ransomware e cobrar um resgate. Mas a área de governo, de forma geral, é uma área que é sempre atacada. E aí, nesse meio, as universidades, institutos de pesquisa... Como é que está esses ataques? A diferença, cara, desse ambiente, Lucas, boa, excelente pergunta, é que nesse ambiente de educação, o cara tem um cliente que é um cliente que está o tempo todo se desafiando e desafiando a estrutura, que é o aluno. Então, o aluno está estudando, o aluno está aprendendo, o aluno está buscando conhecimento, o aluno está ali para tentar vencer os limites, né? O aluno é um cliente, mas o aluno também está o tempo todo tentando mostrar que ele sabe, mostrar que ele aprendeu, enfim, até por brincadeira, até por inconsequência, né? Dependendo também do padrão, né, e do nível de aluno que você tem. Escolas técnicas devem ter mais esse problema do que as universidades. Mas, de uma forma geral, é um ambiente extremamente atacado. É um ambiente que é difícil de você controlar por ser muito heterogêneo.
Você tem muitos departamentos, você tem muitas áreas, enfim, você tem uma área que conhece um pouco mais de TI, contra uma área que conhece muito menos de TI, e aí você sobe AP fantasma, você conecta coisas que você não deveria naquela rede, e você começa a gerar problemas de conectividade, de ataque cibernético. Então, o ambiente escolar e educacional, ele é um ambiente extremamente vulnerável e certamente um alvo muito frequente de cyberataques. Vou fazer uma denúncia, não vou falar quem, mas houve relatos de que tinha um aluno de universidade aqui no fórum que foi lá e hackeou o sistema e depois teve que responder. Então, não façam isso. Fortinet protege, né? Fortinet protege. Tenta. Agora é você. Lucas, como é que eu passo aqui, cara? Fazer um curso. Aqui eu passo e eu volto. Só não pode apertar aqui. Que aí sai. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer um paralelo bem rápido. Eu vou tentar agilizar para que todo mundo consiga almoçar. Mas a ideia é a gente fazer um paralelo entre a evolução da segurança cibernética com a evolução do mundo bélico. Então, lá atrás, na época medieval, você tinha as riquezas e elas estavam onde? Dentro das cidades. E o objetivo da gente é sempre proteger a nossa riqueza, porque alguém vai tentar roubar aquela riqueza. E aí, naquela época medieval, se construíam muros, muralhas, vocês devem ter visto várias cidades aí na Europa, tem muito disso, que eram protegidas por muralhas, e aí você tinha uma proteção de perímetro, né? Você protegia aquele perímetro. E aí o cara que atacava arrumava uma forma de fazer aquilo. Eu vou derrubar o muro, se eu não conseguir o muro, eu vou derrubar o portão, aí eu reforço o portão, aí eu vou botar uma escada, aí então eu vou fazer um fosso ao redor do meu muro, aí agora eu vou derramar óleo quente, enfim, a gente vai arrumando um monte de alternativa para que aquilo continue funcionando e que eu consiga proteger o meu perímetro. A mesma coisa a gente faz na nossa rede, e quem faz esse trabalho na nossa rede é o firewall. O firewall, ele protege ali a nossa camada de segurança de perímetro, quem entra e quem sai da minha rede. Então você tinha uma tecnologia protegendo ali aquele perímetro, né? E aí os firewalls também vão evoluindo. O firewall fechava a porta, o firewall fechava protocolo, o firewall começou a analisar pacotes, enfim, deep specs. Hoje em dia os Next Generation Firewall fazem um monte de outras funções, vocês já estão familiarizados com isso. Mas não deixa de ser necessário essa proteção de perímetro. Então, isso é uma evolução. Com o tempo, a gente vai arrumando uma forma de atacar aquele ambiente que não seja mais pelo perímetro. Então, as formas de infiltrar começam a mudar. Então, eu agora ataco por cima, eu boto uma catapulta para jogar uma bomba, e eu começo a atacar de avião, e não faz mais sentido eu proteger apenas o perímetro, né? A gente tem uma mudança de cenário. A gente tem uma superfície agora que é tridimensional, eu posso atacar de qualquer lugar e por qualquer forma, por cima, por baixo, por túnel, enfim. É muito mais difícil de eu controlar o meu ambiente, não tem mais borda, né? Eu não tenho um perímetro para atacar. Então você começa a ter que ter outros tipos de defesa. No nosso mundo cibernético, a gente tem aqui um monte de coisa que começou a acontecer ao longo do tempo e que acabou com o perímetro da nossa rede. Eu não tenho mais um perímetro, eu não protejo mais um perímetro. Eu tenho multinuvem, a minha aplicação está fora, eu tenho múltiplos dispositivos, usuários que eu nem sei quem são, usuários de parceiro, enfim, usuários internos. Eu levo meu dispositivo para casa, meu filho joga e ele volta, eu me conecto na rede, enfim. O ambiente ele é totalmente heterogêneo. As identidades hoje, eu preciso controlar as identidades dos usuários, porque uma identidade que vaza é uma forma de invasão mais simples e bastante danosa. As aplicações, enfim, os e-mails. E um desafio muito forte hoje em dia são os dispositivos de OT, que são cada vez mais conectados nas nossas redes, nas nossas infraestruturas. São dispositivos que eu não conheço, sistemas operacionais, são sistemas operacionais legados, enfim, isso tudo pressiona muito esse mundo de segurança, cibersegurança, assim como no mundo das guerras. Outro cenário interessante é o cenário da espionagem, né? Eu começo a me infiltrar no teu ambiente, eu fico dentro do teu ambiente, eu faço uma espionagem, eu passo essa informação para fora, eu preciso ter algum controle contra a espionagem, eu preciso entender o movimento lateral que está sendo feito dentro do meu ambiente. E aí, com isso, eu preciso ter mecanismo agora de detecção. Eu não posso ser mais passivo. Eu não sei quem é o usuário, o que é que ele está fazendo. Eu preciso entender o comportamento. Eu preciso saber se aquele usuário ele tem acesso àquela informação naquele horário.
Eu preciso saber se aquele usuário conseguiu a credencial de alguém, enfim. Eu preciso ter mecanismo para detectar tráfego malicioso e tráfego diferente na minha rede. Então, vem aí uma série de produtos que começa a pressionar cada vez mais a gente que gere e que trabalha com essas questões de cibersegurança. Nesse cenário, eu não sei mais quem é amigo ou quem é inimigo. Eu não consigo saber quem está aqui dentro da rede está com boas intenções, com más intenções, está credenciado ou não está credenciado. Por isso, a gente precisa adotar uma política de confiança zero Trust Network Access, onde eu preciso ter certeza que aquele dispositivo está com todas as features de segurança habilitadas, eu preciso saber que aquele usuário é aquele usuário, que ele tem acesso àquilo, enfim, eu não posso mais confiar. Não é simplesmente ligar a máquina, pode subir porque é o professor tal e ele consegue usar. Eu não posso mais saber se é assim, eu preciso gerar camadas de segurança, porque eu não sei mais quem é o inimigo. Então, percebam como tanto no mundo das guerras, no mundo bélico, quanto no mundo cibersegurança, as ameaças, elas evoluem. E as tecnologias que protegem isso aqui também evoluem, tá? Isso aqui, eu não sei se vocês já viram essa figura é interessante, eu acho que é o sistema de defesa bélico mais moderno do mundo, que é o Domo de Ferro, lá de Israel. É um sistema automatizado, onde ele consegue responder automaticamente a invasões aéreas, enfim, e derrubar mísseis antes que eles caiam no meu território. Então, o que acontece? Imagine agora tudo aquilo que a gente falou, o meu perímetro, ataque aéreo, bomba, espionagem, todo esse cenário, e o Domo de Ferro fazendo um trabalho automatizado de proteção disso tudo. Seria possível ter um cara especialista em míssil americano, outro cara especialista em míssil russo, outro cara especialista em espionagem, outro cara para poder fazer isso funcionar? Ó, o botão agora é teu, Caio, agora é o teu botão. O meu botão aqui é só para o americano. Ó, para tudo aí que está chegando no míssil, eu não identifico quem vai defender, que não pode ser assim, isso tem que ser automático. Então, vocês imaginam o arcabouço de soluções que tem aqui dentro, tecnologia, conhecimento, de pessoas capacitadas, obviamente, para que isso funcione de forma transparente. Isso é uma evolução da defesa. Então, como é que eu me defendo hoje? Eu preciso ter todas as soluções de cibersegurança, de segurança integradas, independente de que fabricante seja e como é que isso vai estar espalhado na minha rede. Mas eu não posso mais esperar respostas de cada especialista, de cada dispositivo, de cada uma das soluções. Então eu preciso fortalecer demais as equipes e automatizar as respostas. As respostas precisam ser automatizadas, porque a gente está sendo atacado a toda hora, a todo instante, a gente não sabe de onde vem o tiro, e se a gente não tiver respostas automáticas, a gente não tem tempo de resposta. Tá? Isso aqui eu botei para ilustrar, foi na época que começou a guerra aqui do Hezbollah, não sei se vocês acompanharam também, mas os caras botaram o explosivo C4 nos pagers, espalharam 5.000 pagers e depois, em determinado momento, eles explodiram 3.000 combatentes do Hezbollah e mataram 12 pessoas, enfim. Imagina o tempo que esses caras levaram para criar esse ataque. Quanto tempo esses caras estavam com pager aqui no braço, se comunicando, até o dia que o cara de Israel resolveu explodir esses caras. Olha a inteligência envolvida nisso tudo. Isso acontece na nossa rede. Isso acontece na nossa rede. A gente tem o pessoal dentro da rede e eu não sei quem está dentro da minha rede. E se eu não tiver um sistema de detecção muito rápido e respostas automáticas, o dano é irretratável e o dano vai acontecer. Tá? Então, qual é a ideia da gente aqui da Fortinet? É a gente começar a falar para essa área de segurança de operações de segurança, né? E tentar entender que a gente precisa ser o mais rápido possível. E aí a inteligência artificial é uma ferramenta que vem para ajudar a gente. Ela traz uma pressão muito forte em cyberataques, por outro lado, ela traz também muita ajuda e muita solução. Esse slide aqui, pessoal, é um slide que eu uso há bastante tempo. É um slide que é feito para falar de complexidade. Ele está aqui para falar de complexidade. E eu vou falar de complexidade. Se todo mundo aqui parar para imaginar a infraestrutura da sua rede, qualquer um de vocês, se vocês pensarem na infraestrutura de casa, vocês têm esses 4 pilares. A minha casa eu tenho usuário, tenho eu, minha esposa, meu filho, minhas filhas. Na minha casa eu tenho computador, tenho tablet, tenho um monte de coisa, tenho. Na minha casa eu tenho câmera, na minha casa eu tenho televisão conectada, eu tenho Apple TV, eu tenho um monte de coisa de OT conectada, tenho. Na minha casa eu tenho rede, tenho Wi-Fi, tenho 5G, tem 5G. Na minha casa eu tenho aplicação, tenho. Então, esse slide, embora ele mostre quão complexa pode ser a infraestrutura de cibersegurança, ele também mostra
quão simples eu posso imaginar, quão simplesmente eu posso imaginar a minha infraestrutura. Se eu bater o olho aqui, pessoal, eu vou ver os 4 pilares e eu sei que na minha empresa eu tenho dispositivos e usuários e esses dispositivos e usuários estão sendo pressionados por uma série de demandas externas e eu preciso ter um arcabouço de soluções de segurança para proteger aquilo ali. E na hora que eu começo a botar dispositivos de OT e tudo mais, eu trago outra pressão para dentro da minha infraestrutura e eu tenho um arcabouço de soluções para aquilo ali. Fortinet tem solução para tudo isso, vários fabricantes têm solução para tudo isso. E aqui em rede, a gente é o coração da estrutura toda, é onde os dados passam, entram e saem, se locomovem, enfim. É o principal, é a mola propulsora dessa história toda. E as aplicações que hoje saíram do nosso domínio, estão em rede, estão fora. Eu não uso, aqui na universidade eu não uso, mas eu chego lá com o meu iPhone e acesso a Apple Cloud. Enfim, eu chego lá com o meu Android e acesso a loja da Samsung. Então, a gente está o tempo todo sujeito a isso, as aplicações migraram, a rede migrou e tal. Então eu queria que vocês olhassem para esse slide e pensassem na infraestrutura de vocês. Eu estou protegendo dispositivos e pessoas, eu estou protegendo o ambiente físico, eu estou protegendo a rede, eu estou protegendo as aplicações e tentar entender o arcabouço de soluções de segurança que vocês têm. E como é que eu gerencio isso tudo? Todos esses produtos de cibersegurança que estão aqui fazendo esse trabalho, né? Isso gera uma sopa de letrinhas gigante, né, para cada uma das disciplinas dessa. Ciência, SOA, OT, Routing, AppSec, Deception, Sandbox, enfim. É uma sopa de letrinhas incrível. Então, como é que a gente gerencia isso, pessoal? Imagine o SOC de uma empresa grande, de madrugada, o coitado lá do atendente sozinho, recebendo milhares de alertas ali o tempo todo, tentando saber se aquele alerta está vindo de um AF, ou se está vindo de um endpoint, ou se está vindo do firewall, ou se é alguma aplicação que está sendo violada, enfim. São milhares de alertas, vários deles falsos positivos, né, e as decisões são muito difíceis de serem tomadas, né? É muito complicado. Cada segundo conta, né, quanto mais rápido você reage, menor é o dano, né? E quais são os desafios dessa área de SecOps, né, de gerência de operações? A escassez de profissionais é muito difícil. E aí, quanto mais soluções vocês colocam, mais difícil fica, porque o especialista de vocês tem que conhecer do endpoint de fabricante A, do AF de fabricante B, da proteção de nuvem da Amazon e do firewall da fabricante D, que seja Fortinet, o firewall. Mas, enfim, você tem uma avalanche de alerta, o tempo de resposta aos incidentes é muito lento, né? Isso é um desafio muito grande. 58% dos tomadores de decisão de TI entendem que a maior parte das ameaças está relacionada à própria equipe de TI e segurança, né? Porque não tem capacidade e treinamento suficiente para resolver os problemas. E aí um dado do IDC, que faltam 4 milhões de profissionais em cibersegurança, e aqui no Brasil 700 mil profissionais habilitados para manter em segurança. Então, isso é uma coisa que dificulta também muito a preparação disso. E a resposta para isso qual é? Eu preciso ser rápido. Eu preciso pensar no meu arcabouço de soluções de cibersegurança como uma plataforma única. Independente de fabricante, qual seja o fabricante, eu preciso olhar para tudo e entender que aquilo é uma plataforma de cibersegurança, né? E a partir daí eu ter controles de IA automatizados para poder tomar decisões rápidas, para que eu consiga fazer uma ação de forma mais rápida e mais simples, né? E se eu tivesse um copiloto de IA que pudesse prever automaticamente o que vai acontecer e já tomar uma decisão, e já fechar uma porta de um firewall, enfim, e já tirar um usuário da rede e quarentenar aquele usuário. Se eu conseguisse fazer isso de forma automatizada, a gente já sabe que isso é possível, né? Já dá para se fazer isso. O uso de IA ela pode antecipar os ataques. Então, quanto mais se usa IA para atacar, mais a gente precisa usar IA para proteger. Então, dentro desse ambiente de operações de cibersegurança, a gente precisa usar a inteligência artificial, senão a gente vai ser vencido. Então, a gente precisa ser muito rápido. E esse slide aqui eu trouxe para a gente mostrar como é que a Fortinet pensa essa história toda, tá? A Fortinet ela tem um laboratório, chama-se FortiGuard Labs, que é o laboratório onde a Fortinet ela guarda toda a informação de inteligência e de cibersegurança do planeta. Ela é o maior repositório de assinaturas, é a maior... Ela está interligada com várias outras bases de dados, enfim. E como é que isso funciona, pessoal? Cada dispositivo da Fortinet
ligado em rede e licenciado, qualquer dispositivo da Fortinet, ligado em rede e licenciado, ele funciona como uma probe de segurança. Então, tudo que passa ali de não conhecido, qualquer tráfego desconhecido que passe no firewall da Fortinet, no alvo da Fortinet, no sandbox ou em algum endpoint da Fortinet, eles se transformam numa consulta. Essa consulta vem para o FortiGuard. Aqui no FortiGuard a gente trata trilhões de informações numa base diária. Esse FortiGuard vai gerar uma assinatura, essa assinatura vai passar por todas as nossas soluções e vai retroalimentar os equipamentos da Fortinet que estão conectados em rede. Então, isso aqui é a inteligência da Fortinet quando a gente trata da plataforma cibersegurança. E aí, uma coisa importante para todo mundo, quando a gente pensar em botar qualquer solução de segurança para rodar, que ela se integre às outras soluções e que eu tenha algum mecanismo de cibersegurança, não precisa ser da Fortinet, mas que tenha alguma inteligência por trás disso para que vocês consigam fazer isso de forma automatizada, porque a gente ganha muita velocidade com isso. Por último, pessoal, eu fiz um resumo de tudo que a gente falou, numa forma menos lúdica, mas enfim, o que é que acontece no dia a dia? O cenário de ameaça muda o tempo todo, evolui o tempo todo, inteligência artificial pressionando demais isso aqui, usuário em casa, usuário voltando para o trabalho, múltiplos dispositivos, enfim. O cenário de ameaças aumenta e evolui o tempo todo. E não vai parar de evoluir. Não vai parar de evoluir, a gente sabe disso. E a superfície de ataque hoje é muito maior. Não é simplesmente invadir o perímetro. A superfície de ataque hoje é gigante. Eu consigo usar uma engenharia social e roubar a credencial de alguém, passar alguns anos dentro da tua rede lá só verificando o que está acontecendo e roubando credenciais mais poderosas, enfim. A superfície ataca muito. E a forma de eu me proteger, ela está cada vez mais complexa por causa da grande quantidade de soluções que eu tenho instalado na minha rede, no NDR, Deception, OIM, enfim. Se essas coisas não estiverem se falando, se minha equipe não estiver treinada e se eu não tiver uma forma de controlar esses alertas de forma automatizada e resolver os problemas automatizados para poder tomar uma ação em cada uma dessas soluções de forma automática, eu vou perder tempo e certamente eu serei atacado. Uma frase do ChatGPT sobre segurança, mas o fato é que meu nome é Jaime, eu sou da Fortinet e a gente está com lounge lá fora. Se vocês quiserem participar, falar com a gente lá, será um prazer. Temos gente de engenharia aqui, temos gente comercial, tem um monte de gente para conversar com vocês sobre tecnologia, sobre, enfim, isso tudo que a gente falou, produto, se alguém quiser ir a fundo em produto, a gente tem aqui um monte de gente para tratar sobre isso com vocês e é um prazer muito grande.